do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Pedro Augusto Pereira Mendes, eu sou estudante da turma 100 e faço parte da eletiva pré-itinerário formativo escolhido no cinema, com os professores Roberto e Favagner. Na disciplina de física, eu aprendi muito sobre ficção científica, ondas, eletromagnetismo e buracos negros através do filme Contato, que foi passado pelo professor Favagner. Também aprendi outros conteúdos como gravidade, velocidade, tempo de reação e inteligência artificial através do filme Matrix, que também foi passado pelo professor Favagner. A aula foi improdutiva e com esse método físico que eu aprendi de uma maneira mais fácil. Olá, boa tarde, meu nome é Giovanilda, sou estudante da turma 100 e faço parte da eletiva pré-itinerário formativa no escurinho do cinema com os professores Roberto e Favagner. Na disciplina de língua portuguesa, eu aprendi sobre a origem e algumas curiosidades sobre o cinema. Já na disciplina de física, o conteúdo que mais me chamou a atenção foi o filme Matrix, de 1999, que conta uma história como se o mundo fosse dominado por máquinas após a guerra entre máquinas e humanos, sendo que os humanos perderam a guerra que as máquinas usam os humanos como baterias para o seu funcionamento. A aula foi bem produtiva e fez com que eu aprendesse de uma maneira mais fácil esse conteúdo. Olá, boa tarde, meu nome é Renan de Souza, sou estudante da turma 100, eu faço parte da eletiva pré-itinerário formativo no escurinho do cinema com o professor Roberto. Na disciplina de língua portuguesa, eu aprendi sobre a origem e algumas curiosidades sobre o cinema. A aula foi bem produtiva e fez com que eu aprendesse de uma maneira mais fácil esse conteúdo. E hoje eu vou comentar sobre o Flash, mais conhecido como Barry Allen, que após ser atingido por um raio e ao mesmo tempo ter sido exposto a produtos químicos, adquiriu a capacidade de correr a velocidades altíssimas. As velocidades atingidas pelo personagem pode ser superior à velocidade de escape da Terra. E ao observar vídeos de séries, o filme com o personagem, o físico Hat Allen estimou que a velocidade do herói deveria ser algo em torno de 1.100 km por hora. Então foi isso, espero que gostem, obrigado. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Olá, meu nome é Pedro Augusto Pereira Mendes e sou estudante da turma 100 e faço parte da eletiva pré-itinerário formativo Biohistória da Sexualidade com os professores Marcos e Márcia Cristina. Na disciplina de Biologia, eu aprendi sobre a importância da puberdade, que é o período de transição entre a infância e a fase adulta, e acontece nas meninas entre 8 e 13 anos e nos meninos entre 9 e 14 anos. As características na puberdade masculina são aceleração da velocidade do crescimento, aumento do volume do testículo, surgimento de pelos púbicos e o crescimento de pelo facial, alteração na voz. E agora eu vou falar sobre as características na puberdade feminina: aceleração da velocidade de crescimento, surgimento de brotos mamários e o desenvolvimento posterior dos seios, e o surgimento de pelos púbicos, e a menarca, que é o primeiro fluxo menstrual. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Giovanilda e sou estudante da turma 100 e faço parte da eletiva pré-itinerário formativo Biohistória da Sexualidade com os professores Marcos Biologia e Márcia História.
Eu aprendi muitos conteúdos muito importantíssimos, mas, além disso, o conteúdo que mais me chamou a atenção foi as mudanças na puberdade, onde ocorre a transformação no corpo de meninas e meninos com idade entre 8 e 13 anos e 9 a 14 anos. Bom, eu gostei mais desse conteúdo, pois é importante conhecermos o nosso corpo, tanto na puberdade feminina quanto na puberdade masculina. A aula foi bem produtiva e fez com que eu aprendesse de uma maneira mais fácil esse conteúdo. Bom, foi isso, um abraço a todos. Olá, meu nome é João Gabriel e eu sou da turma 100 e eu faço parte da eletiva pré-itinerário formativo Biohistória da Sexualidade e eu vou falar um pouco sobre o que eu aprendi na disciplina. E bem, eu aprendi muitas coisas na disciplina, como algumas coisas da puberdade, e eu também aprendi alguns hábitos de higiene que nós devemos. Boa tarde, o meu nome é Bianca, sou estudante da Escola Educa Mais Olirene Silva Castro, sou da turma 100 e faço parte da eletiva interário formativo de Biohistória da Sexualidade, com os professores Marcos e Márcia. Bom, na disciplina de Biologia e História, eu aprendi sobre a importância do ciclo menstrual. Esse assunto para mim foi muito importante saber disso, né? E também um pouco da infecção transmitida sexualmente. Esse assunto também foi o que eu acho mais importante. E outros também, né? Que eu não lembro o nome, mas sei um pouco dos assuntos que ele falou lá. Então, em todas as aulas que eu participei, as aulas foram bem produtivas e fez com que eu aprendesse de uma maneira mais fácil esses conteúdos. E desde já agradeço pela atenção. Tchau. A apresentação da culminância da eletiva de pré-itinerário formulativo Meu Bairro, Minha Cultura. Olá, eu sou o William Gabriel e venho a apresentar a nossa eletiva Meu Bairro, Minha Cultura. A nossa eletiva trouxe conhecimento sobre cultura no sentido geral, mas principalmente nos mostrou o quanto nosso bairro é rico em aspectos. Vimos como o nosso bairro surgiu, as danças, as casas, os comércios, as grafites, e é algo que pertence ao nosso bairro, região Curodinho. Acompanhe as imagens agora e veja como o nosso bairro é cheio de cultura. Gravação número 1 para o trabalho de eletiva Meu Bairro, Minha Cultura. Entrevista sobre o seu bairro. Você nasceu nesse bairro? Não, é na cidade. Há quanto tempo você mora aqui nesse bairro? 27 anos. Quais lugares você costuma frequentar por aqui? Na praça, campo de futebol. Quais estabelecimentos comerciais podemos encontrar no seu bairro? Comércios, feiras e sacolões, etc. Há igrejas no seu bairro? Várias, católica, evangélica. Tem locais para passear? Quais? Poucos. Fora a praça, Quais não? nenhum. Há grafites pelo seu bairro? Na praça, sim, mas já ouvi falar de algumas grafites que eu não conheço. Você conhece a origem e história do seu bairro? Pouco. Já ouvi falar que aqui antigamente era um matagal e começou com uma pequena invasão e hoje é um bairro muito frequentado. Entendi. Como era viver antigamente? O que mudou? E o que você mais sente falta em relação à forma antiga de vida do seu bairro? Antigamente era bom, a gente tinha paz, podíamos brincar, podíamos passear, sentar na porta. E hoje a gente não tem esse conforto de antigamente, pois hoje a violência está tomando conta do nosso bairro. Pena, né?
Me chamo Jaine Mota Soares, da turma 102 do primeiro ano do ensino médio. Centro Educamais Dorilene Silva Castro. E estou aqui para apresentar o que abordamos na nossa eletiva pré-IF na área da saúde, cujo tema saúde emocional em tempo de pandemia. Primeiro vamos definir o que é saúde emocional. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, saúde emocional é um estado de bem-estar onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades e é capaz de contribuir com a sociedade. Temos sentimentos, ansiedade, medo, tristeza e raiva, e são totalmente normais. Mas mesmo quando esses sentimentos afetam o desempenho na vida pessoal ou profissional, ou mesmo na vida física. Agora que já sabemos o que é saúde emocional, vamos falar como é estar na pandemia. Pessoas lidam com situações estressantes de maneiras diferentes, com reações únicas. O estresse da pandemia, da Covid-19, infere o seu estado emocional. Pratique técnicas de relaxamento, meditação e faça um exercício. E fique sempre atento à sua respiração. Inspire e expire profundamente e lentamente. Converse com seus amigos e familiares. Eles podem estar precisando da sua ajuda. Tenha fé, faça orações e coloque sua presença no sagrado. Olá, me chamo Jens, aluno do Centro Educamais Dorilene Silva Castro. Vai tomar sentido eu falar um pouco sobre cada um de temperamento. Temperamentos são os hábitos da nossa personalidade que acompanham o nosso comportamento e se relacionar com a forma de ser. O mundo, interesse, habilidade e valor de cada um. Olá, me chamo Jens, aluno do Centro Educamais Dorilene Silva Castro. Vai tomar sentido eu falar um pouco sobre cada um de temperamento. Temperamentos são os hábitos da nossa personalidade que acompanham o nosso comportamento e se relacionar com a forma de ser. O mundo, interesse, habilidade e valor de cada um. Anticristo é conhecido como pai da medicina, reconheceu os diferentes temperamentos, apesar de tomou uma teoria para explicá-lo. Defendeu a ideia que o fenômeno biológico era responsável pelo nosso comportamento. Ao longo, vou falar um pouco sobre Hipócrates, a ciência de 70. Anticristo é conhecido como pai da medicina, reconheceu os diferentes temperamentos, apesar de tomou uma teoria para explicá-lo. Defendeu a ideia que o fenômeno biológico era responsável pelo nosso comportamento. Ao longo, vou falar um pouco sobre Anticristo é conhecido como pai da medicina, reconheceu os diferentes temperamentos, apesar de tomou uma teoria para explicá-lo. Defendeu a ideia que o fenômeno biológico era responsável pelo nosso comportamento. Ao longo, vou falar um pouco sobre falar que não necessariamente temos apenas um temperamento, podemos ter traços de outro, mas geralmente temos deles inspirar uma nossa nos 4 tipos de temperamento. Temperamentos leva você a conhecer. Sanguíneo é a pessoa que tem um temperamento sanguíneo caracterizado por ser mais extrovertida, otimista. São as pessoas alegres, expansivas, calorosas, amáveis, simpáticas. De um modo geral, são explosivas, íntimas emocionalmente. Colérica é a pessoa que tem um temperamento colérico. Estão mais explosivas, agressivas que demais. São as pessoas dominadoras, ambiciosas, determinadas, impulsivas. E comandar e liderar são os bons planejadores em alguma situação. São introspectivos e simpáticos, fleumáticos. Sabe aquelas pessoas que têm um temperamento que faz de tudo para evitar um conflito. Então elas são as características do fleumático. São as pessoas doces, sonhadoras, positivas, disciplinadas. Geralmente essas pessoas são confiadas, equilibradas. Melancólico, temperamento mais profundo e melancólico. Os melancólicos são sensíveis. As suas emoções são as pessoas detalhistas que gostam de ficar mais quietinha, possui dificuldade de expor a sua emoção. Sentimentos são fiéis. Não desconfiados são as pessoas leais, sensíveis e dedicadas. Depois de ter explicado um pouco sobre os temperamentos, tenho certeza que você já se identificou com algo possível. Esse é o seu temperamento. Sentimentos são fiéis. Não desconfiados
são as pessoas leais, sensíveis e dedicadas. Depois de ter explicado um pouco sobre os temperamentos, tenho certeza que você já se identificou com algo possível. Esse é o seu temperamento. Olá, me chamo Sara Raquel Rodrigues Moraes, aluna do Educa Mais Dorlirene Silva Castro, da turma 102. E hoje eu vou falar um pouco sobre os hormônios que são liberados durante as mais variadas emoções que o corpo sente e os neurotransmissores desses. Quimicamente falando, os neurotransmissores são substâncias capazes de conduzir e transmitir informações entre os neurônios, atuando no cérebro como mensageiros que estimulam impulsos e reações no indivíduo. Na prática, os neurotransmissores podem ser considerados como os nossos mensageiros químicos relacionados ao humor, sono, atração, atenção, sensações de prazer, entre outros, com função vital do nosso corpo e para a nossa dinâmica de ser humano. Ou seja, sentir e reagir ao impulso devemos considerá-los como uma das maiores descobertas no campo de como funciona o nosso corpo. Vou falar um pouco sobre cada neurotransmissor e o hormônio responsável pela emoção sentida pelo corpo. Dopamina, neurotransmissor do prazer e do vício. A vilã do consumo desfreado é liberada após cada nova compra e dura até 10 minutos em nosso organismo, estimulando o nosso circuito de recompensa de prazer do cérebro. Gera a mesma sensação em viciados por jogo de azar, prática de esporte físico ou usuário de cocaína. Serotonina, neurotransmissor do bem-estar. Neurotransmissor responsável em nosso cérebro por regular o sono, humor, temperatura do corpo, ritmo cardíaco, apetite, entre outros. Ocitocina, neurotransmissor do amor. Hormônio transmitido no leite do tração do útero no momento do parto, também é conhecido como hormônio do amor em função do papel social e emocional. Melhora o humor, diminui a ansiedade, auxilia na percepção das expressões emocionais e da sensibilidade, diminui a sensação de estresse, melhora o prazer e o interesse no momento do contato íntimo, deixa as pessoas mais generosas e amáveis, sendo liberado no momento de um abraço ou na prática de boas ações. Endorfina é um neurohormônio que tem uma potente ação analgésica, estimulando a sensação de bem-estar, conforto, alegria e melhora do estado de humor. Serotonina, hormônio ligado ao ciclo cardíaco produzido pelo corpo para a indução ao sono do metabolismo ao longo do dia, responsável pela fixação das memórias de curta duração no hipocampo para que virem memória de longa duração durante o sono. Adrenalina, neurotransmissor das emoções intensas, hormônio liberado no sangue quando o nosso cérebro percebe que estamos numa situação de perigo ou tensão que demande determinado esforço físico. Para finalizar, cortisol. Não tem o NA no nome, mas não poderíamos finalizar sem falar dele. Afinal, é o excesso dele no organismo que gera o estresse, lapsose de memória, aumento de peso, diminuição de lipídio, perda de massa muscular e doenças ocasionadas pelo excesso de estresse. Produzido na quantidade adequada, ajuda o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuindo para o correto funcionamento do sistema imune. Também é conhecido como hormônio do amor em função do papel social e emocional. Melhora o humor, diminui a ansiedade, auxilia na percepção das expressões emocionais e da sensibilidade, diminui a sensação de estresse, melhora o prazer e o interesse no momento do contato íntimo, deixa as pessoas mais generosas e amáveis, sendo liberado no momento de um abraço ou na prática de boas ações. Endorfina é um neurohormônio que tem uma potente ação analgésica, estimulando a sensação de bem-estar, conforto, alegria e melhora do estado de humor. Serotonina, hormônio ligado ao ciclo cardíaco produzido pelo corpo para a indução ao sono do metabolismo ao longo do dia, responsável pela fixação das memórias de curta duração no hipocampo para que virem memória de longa duração durante o sono. Adrenalina, neurotransmissor das emoções intensas, hormônio liberado no sangue quando o nosso cérebro percebe que estamos numa situação de perigo ou tensão que demande determinado esforço físico. Para finalizar, cortisol.
Não tem o NA no nome, mas não poderíamos finalizar sem falar dele. Afinal, é o excesso dele no organismo que gera o estresse, lapsose de memória, aumento de peso, diminuição de lipídio, perda de massa muscular e doenças ocasionadas pelo excesso de estresse. Produzido na quantidade adequada, ajuda o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuindo para o correto funcionamento do sistema imune. Ao estudar a ciência, uma criança passa a ter maior conscientização da importância de ações que preservem o planeta em que vivemos, já que ela compreende que tudo está interligado. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Pois através da ciência, muitas doenças foram eliminadas. O contributo da ciência para a sociedade é questionável, na medida em que possibilita avanços nos campos da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectuais e culturalmente. Essa pandemia mata menos que pandemias antigas porque temos ciência. A Covid-19 já nos mostrou o valor e a importância da ciência. Conseguimos desenvolver vacinas em um período muito curto, testar novas drogas e saber se elas funcionam ou não. Olá, meu nome é Crislaine, sou da turma 100. Estou participando do trabalho da eletiva de Física Social e eu falei no trabalho um pouco da ciência na sociedade. Boa tarde a todos. Aqui é a aluna Raíssa Sá Ferreira, da turma 101, e apresentei o trabalho da eletiva Física Social e falei sobre a importância da ciência para a escola. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Maria Vitória, eu sou da turma 100. Eu participo da eletiva Física Social. Eu falei sobre a ciência na pandemia. Olá, meu nome é Maria Vitória, sou da turma 101, faço parte da eletiva de Física Social e hoje eu apresentei o trabalho falando sobre a ciência na humanidade. Nós vamos falar sobre a importância da ciência e da tecnologia. Bom, ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o avanço da sociedade. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, pois através da ciência, muitas doenças foram eliminadas. A ciência possibilita avanços na saúde, alimentação, energia e outros. O contributo da ciência para a sociedade é inquestionável, na medida em que possibilita avanços nos campos de saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectual e cultural. A ciência está mais presente do que imaginamos, nas pequenas coisas do cotidiano. Podemos começar com o desenvolvimento tecnológico. Seus benefícios estão presentes em toda a nossa rotina, facilitando serviços diários e atividades que hoje não imaginamos de outra forma. A ciência satisfaz a curiosidade do ser humano, uma curiosidade básica, essencial, provavelmente ligada à evolução da espécie. A ciência faz a humanidade evoluir. É graças a ela que você está vendo esse vídeo na tela do seu celular. A ciência busca compreender a realidade através do pensamento racional e da observação sistemática dos fatos, considerando as relações entre eles e levando à possibilidade de controlar e de prever acontecimentos. Ao mesmo tempo, existem cientistas pesquisando como prevenir queimadas, como ajudar os animais que sofrem por causa delas, como diminuir os impactos ambientais de grandes empresas. Existem cientistas criando prototipos
de equipamentos que tornam as colheitas mais eficientes e diminuem o preço dos produtos no mercado. Classificamente, o objetivo, principalmente da ciência, tem sido o da construção de conhecimento e compreensão, independentemente das suas potências. Aplicações, por exemplo, investigar as reações químicas que um composto orgânico sofre por modo a aprender sobre a estrutura, não é apenas uma questão de criar celulares menores e com mais capacidade de armazenamento. Ciência e tecnologia podem ir muito mais longe do que isso, beneficiando a sociedade de maneiras mais amplas. No momento, é claro, a ciência está se dedicando à criação de uma vacina para o Covid-19, mas também existem cientistas buscando maneiras de aproveitar melhor os ventiladores de UTI, criando modelos mais acessíveis e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A especialista reforça que, atualmente, existem dois tipos de profissionais que estão em contato direto com o coronavírus: os profissionais da saúde, que estão cuidando dos pacientes em hospitais, e os cientistas, que buscam entender a biologia do vírus, o desenvolvimento da doença, o melhor tratamento e o como controlar a atual situação. A pesquisa contribui para a geração de conhecimento e para o desenvolvimento da humanidade. Os investimentos em pesquisa e inovação nos países de terceiro mundo ou em desenvolvimento são importantes ferramentas para a sua independência dos países de primeiro mundo. A ciência permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza. A ciência é importante na nossa vida, pois nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, pois através da ciência muitas doenças foram eliminadas. Existen muchas fuentes degradantes en la naturaleza, pero los residuos químicos se consideran los más agresivos. Las basuras y efluentes provenientes de industrias, hospitales, institutos de investigación, etc., terminan contaminando el entorno en el que vivimos, trayendo innumerables consecuencias para nuestra salud. Los compuestos químicos pueden ingresar al cuerpo a través del tracto respiratorio, a través de la piel o por ingestión, trayendo serios riesgos para los humanos. Estos residuos aún causan un impacto irreversible en el medio ambiente. El planeta ya muestra señales claras de que las acciones irreflexivas del hombre están destruyendo nuestro bienestar. El calentamiento global, que provoca el deshielo de los glaciares, las inundaciones, los desastres naturales y el desorden de la temperatura, son señales claras que están concienciando a los hombres sobre su papel en la conservación. La escasez de agua es otro factor que preocupa al hombre, que ya está empezando a evitar su uso indiscriminado y a pensar en formas de reutilizarlo. Parte del daño causado ya es irreversible, pero aún queda mucho por hacer para prevenir y regularizar algunas industrias que causan degradación. El avance y crecimiento industrial en el mundo es una de las principales causas de contaminación excesiva y liberación de residuos químicos en agua, atmósfera y vertederos. En lugar de bosques y árboles nuevos, cada día encontramos nuevas industrias que se instalan y contaminan cada vez más. Los residuos tóxicos, considerados los más agresivos para la naturaleza y el hombre, pueden incluso causar la muerte y la contaminación permanente de los ríos y la ganadería. Algunos productos tóxicos conocidos son el plomo, el cromo y los fenoles. La norma NBR 16725, elaborada por el Comité Brasileño de Química, establece reglas para que las industrias adapten su seguridad en materia de eliminación de residuos. Una de las nuevas responsabilidades se refiere a la provisión de información sobre residuos en la etiqueta del producto. Sin embargo, no todas las empresas lo obedecen. La falta de tratamiento y la disposición incorrecta de los residuos químicos contaminan el suelo, el aire y el agua, constituyendo una gran amenaza para la salud pública.
Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Giovanilda e faço parte da eletiva Biologando Internacionalmente com os professores Giovanni de Biologia e a professora Gorete de Inglês. Junto nós estudamos com os demais colegas sobre a importância de trabalhar, pesquisar projetos científicos. E foi muito legal, e retratando isso, chegamos a uma conclusão de pesquisar palavras que deu origem a um glossário que vai ficar na escola e será de extrema importância, porque todos irão ter produtividade, porque irá servir para todos os alunos da escola. Neste glossário que foi montado pelos alunos da turma 100, 101 e 102, que fizeram parte da eletiva. Bom, a aula foi bem reprodutiva, fez com que eu aprendesse de uma maneira mais fácil, não só eu, mas eu acredito também que os demais alunos, e também que chegássemos a uma conclusão de fazer um glossário relacionado a algumas palavras em inglês com a tradução em português. Pode customizar várias coisas que nós temos. Customizar não se remete só à roupa. Pode se remeter também a várias outras coisas, mas o que mais nós fazemos é customizar roupas, né? Que é o que mais nós usamos. Além de customizar as roupas, né? Como já foi falado através do texto que li, né? Ele também nos ajuda a psicoterapia também. É muito bom customizar roupas. Além de que nós vamos ganhar, né, customizando as nossas roupas, aquelas roupas que nós não podíamos mais usar, a gente vai poder usar agora. E também ajuda a nossa saúde emocional também, porque a gente vai poder dar o melhor, né, naquilo.
Olá, meu nome é Luiz David, sou da turma 300, faço parte da letiva Uma Questão de Tempo. Estou aqui junto com meus colegas para discutirmos sobre a existência do tempo. Olá, eu vou falar sobre o tempo em Aristóteles.
Segundo Aristóteles, o tempo é o número de um movimento segundo o antes e o depois. Embora o tempo não seja um movimento, ele afirma que o tempo é o movimento enquanto possui um número. Nesse caso, o tempo é o número do movimento absoluto. Podemos dizer que o tempo é o agora? O passado é história, o futuro é mistério e hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Para Aristóteles, nenhum agora pode ser a medida do tempo. Ele tenta resolver o problema do tempo, se ele existe ou não. Por sua característica, o tempo parece não existir de maneira absoluta, mas ele não pode deixar de existir, pois no mundo há mudanças, transformações, movimento, e sem o tempo nada mudaria, tudo seria eterno. A natureza do tempo tem sido um dos maiores problemas filosóficos desde a antiguidade. A passagem do tempo, a forma como ele flui, a linearidade do tempo, etc. O tempo é considerado uma das propriedades gerais da exterioridade relativamente ao pensamento. O tempo é para o ser humano passível de ser dividido em 3 dimensões lineares: o passado, o presente e o futuro. Para Platão, existe o mito do eterno retorno, onde o tempo era um movimento cíclico e assim tudo aquilo que acontecia no passado era repetido e retornava novamente. Essa teoria, apesar de anular o peso do passado e da vida, encerra o homem nas suas possibilidades e ações possíveis, bem como na realização da sua liberdade. Platão argumenta que o tempo é a imagem móvel da eternidade movida segundo o número. Partindo do dualismo entre mundo inteligível e o mundo sensível, Platão concebe o tempo como uma aparência mutável e perecível. Sendo uma ordem mensurável em movimento, o tempo está em permanente alteridade. O seu domínio é caracterizado pelo devir contínuo dos fenômenos em ininterrupta mudança. A existência do tempo ou não na física. A existência ou não do tempo vem sendo uma grande inquietação no campo da física. Muitos argumentam que o tempo é apenas uma ilusão humana, porém, outros físicos preferem discordar dessa ideia. Afinal, você usa todos os dias, então como não poderia ser algo real? Mas, dentro do campo da física fundamental, a noção de que o tempo é algo real é praticamente uma ideia muito radical. Mas, em contrapartida, muitos outros físicos preferem continuar defendendo a realidade do tempo. Mas, afinal, o que é o tempo para a física? Para a física, o tempo é uma grandeza física que mede a passagem ou a ocorrência de eventos, e também, claro, uma das grandezas de base do Sistema Internacional de Unidades. Agora, já se perguntou qual seria a natureza do tempo? Bem, na física é considerado uma grandeza real do mundo físico, que existe de maneira independente de sujeitos conscientes. Simplificando a ideia, basicamente quer dizer que o tempo existe independente das nossas concepções do que seria o tempo. A sua natureza, por vezes, é entendida como linear ou cíclica, como contínua ou descontínua, como reversível ou como irreversível. Antes do Big Bang, o espaço-tempo como nós conhecemos não existia. Então, como ele nasceu? O processo de criação do espaço-tempo que conhecemos a partir de um estado anterior, dominado pela gravidade quântica, tem sido estudado há anos por teóricos do mundo todo. Agora, novas análises feitas por físicos da Universidade de Varsóvia, na Polônia, sugerem uma conclusão surpreendente. Nem todas as partículas elementares estão sujeitas ao mesmo espaço-tempo. Vários bilhões de anos atrás, imediatamente após o Big Bang, o universo era tão denso e tão quente que as partículas elementares sofriam a ação da gravidade muito fortemente. Por décadas, os físicos de todo o mundo têm tentado descobrir as leis da gravidade quântica, que descrevem esta fase da evolução do universo. O grupo do professor J.C. Lewandowski propôs seu próprio modelo do universo quântico, e estudos recentes de suas propriedades surpreenderam os pesquisadores. As análises feitas por Lewandowski e Andrea Dapoor mostram que as diferentes partículas elementares experienciam
a existência de espaços diferentes. Essa foi nossa apresentação, espero que tenham gostado. Ao longo desses meses, estudamos sobre a cultura popular e seus encantos. O propósito da eletiva foi de comentar uma reflexão sobre a importância das raízes culturais de um povo, no sentido de afirmação de sua identidade, e assim manter viva na memória as próprias origens. Aprendemos que a cultura popular é um componente ativo na vida do ser humano, e que não existe indivíduo no mundo que não possa ter uma cultura, pois cada um de nós somos criadores e propagadores de diversas culturas. Percebemos as manifestações culturais acontecendo de diversas maneiras. E foi pensando nisso que fizemos uma viagem na cultura popular por diversos lugares do mundo. Agora aprecie o nosso trabalho, que foi feito com muito amor. Me chamo Elida Regina, sou do terceiro ano, turma 300, e vou falar sobre a quadrilha. A quadrilha teve origem na Inglaterra, no século XIII. Posteriormente, ela foi incorporada e adaptada à cultura francesa e se desenvolvendo nas danças de salão a partir do século XVIII. E, normalmente, nos eventos mais luxuosos, os movimentos eram realizados por 4 casais. As principais características da quadrilha: primeiro, dança em pares. Trata-se de uma dança coletiva bailada em pares e que possui uma coreografia específica baseada em passos tradicionais. Segundo, roupa caipira. A roupa da quadrilha junina tradicional é muito colorida e tipicamente caipira. Os homens costumam vestir camisa xadrez e usar chapéu de palha e desenhar bigodes ou costeleta nos rostos. As mulheres, elas usam vestidos, maquiagem e costumam fazer Maria Chiquinhas no cabelo ou tranças. Música caipira. O estilo que está relacionado com as músicas da quadrilha é a música instrumental caipira. Os principais instrumentos usados na música da quadrilha são a viola, o violão, a sanfona, o triângulo e a zabumba. Danças. As danças típicas para festas juninas mais populares são a quadrilha, o fandango, o bumba meu boi, o lundo e o cateretê.
Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza? Aquele que me bateu o copo nunca teve a sorte de me acessar. De toda a rasteira da vida, nem alma sofrida vai me derrubar. Foi Deus quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar. O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai poder comprar. Sou capoeira, vadio, que o desafio...